Olá, seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking, sou Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo eu vou te falar sobre a hérnia que deu errado. A ideia desse vídeo, na real, ela surgiu porque pediram para falar um pouco sobre pubalgia, que é uma inflamação no pubis. Aí é uma tendinopatia que acontece nos músculos que se inserem na região do pubis, que é essa região aqui, ó, um pouco acima do o ossinho, né? Se tu colocar tua mão assim, acima dos seus órgãos sexuais, você vai encontrar um ossinho que é o que conecta os dois lados da tua pelve. Acontece uma inflamação nesse local, às vezes porque tu fez movimentos repetidos por muito tempo, muitas vezes, um esforço muito grande que fez com que essa região ficasse inflamada, tipo assim, chutar a bola, muito, sem o preparo devido para isso. Então, às vezes você inflama esse local por uso excessivo ou porque você rompeu algum músculo que se insere nessa região ali, então a região perde a estabilidade e daí já viu, né? Daí dá merda. E daí gera uma dor ali nessa região que eu mostrei para vocês, às vezes pode puxar um pouquinho para baixo, porque se romper um músculo vai puxar a dor um pouco para baixo também, né? Por causa do músculo em si. Então me pediram para falar um pouquinho sobre isso, já falei. E eu fui pesquisar um pouquinho mais, porque essa não é a minha área de expertise, então eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto. E vi um estudo, a relação de uma hérnia de disco com a pubalgia, achei extremamente interessante, li, estou trazendo para vocês agora nesse vídeo. E por isso que a hérnia, o título do vídeo é a hérnia que deu errado, porque a história do estudo é o seguinte: chegou um homem, 47 anos, o cara foi para o médico porque estava doendo a lombar dele, ele sentiu uma dor na lombar e na parte de dentro da coxa. Aí foram fazer uma ressonância magnética, aí com a ressonância magnética detectaram hérnia de disco L3, L4, L4, L5 e tinha uma estenose no L3, L4, se eu não me engano. Estenose é quando tem um estreitamento do canal vertebral, que é mais ou menos, se ele era para ter esse tamanho aqui, então um estreitamento, então acontece isso daqui. Ele se fecha, então fica um pouquinho, às vezes pode gerar sintomas de perda de força, né, dos membros de onde onde aconteceu a estenose, a perda de força, às vezes falta de sensação, dor na região do dermátomo daquela vértebra afetada. Isso daí eu vou colocar uma imagem aqui do lado sobre o que são os dermátomos, que na real cada vértebra que você tem, cada nervo que sai das vértebras, eles correspondem a uma região do seu corpo. Os dermátomos, vamos supor que pega o caso do cara ali, L4, L5. O L5 pega um pouquinho mais a parte de... Eu vou mostrar para você. O L5 pega um pouquinho mais a parte de trás da coxa e vai para a parte anterolateral da sua canela e pega os dedos do pé. O L4, ele pega um pouquinho mais acima, então ele pega menos a parte posterior, ele vai mais para a parte anterior da coxa. O L5 é mais na parte lateral da coxa, latero-posterior, na parte do lado e de trás. O L4 pega mais na frente e ele vai mais para a parte de dentro da canela e não pega os dedos do pé. Ou pega o dedão, eu não lembro exatamente agora. Mas aí, analisando, vamos supor, se tu me fala que puxa só atrás da coxa e não puxa na frente da coxa, então é uma região um pouquinho mais baixa, então vai para L5, S1, né? S2, que é a parte sacral, e a gente sabe que mais ou menos essa região ali é a região do ciático. Então a gente tem uma noção do que está acontecendo com a sua coluna só porque você me fala os sintomas e onde exatamente eles estão acontecendo. No caso desse cara ali, ele falou que sentia dentro da coxa, e eu vou botar uma imagem dos dermátomos aqui, e se tu analisar nessa imagem, tu vai perceber que a região dele, que ele falou que sente dor, é um pouquinho diferente da região que eles perceberam as hérnias de disco. Então esse seria o primeiro erro de diagnósticos dos caras. Eu já vou falar porque que foi um erro de diagnóstico, porque eu tô invertendo o contexto da história, mas vamos lá. O cara chegou, apresentou a hérnia de disco, eles foram lá e fizeram 2 cirurgias no cara, uma para retirar o processo espinhoso, que é uma parte de trás lá, como se fosse para servir de descompressão, para que o nervo não fosse mais afetado, e fizeram a retirada da hérnia
da parte que está para fora da hérnia de disco. Então é como se a hérnia voltasse ao aspecto normal e deixa de ser uma hérnia nesse caso, né? Então eles fizeram essa cirurgia e 2 anos depois o cara continuava apresentando os mesmos sintomas. Por isso que eu falei que era um erro de diagnóstico, porque eles erraram no diagnóstico, então erraram também no tratamento. Porque ele, pelo que apareceu, o cara foi procurar uma segunda opinião médica. Esse segundo médico fez uns exames na coxa do cara e não na coluna, ele fez na coxa e descobriu que o cara tinha rompimento dos adutores. Aí ele descobriu que então o problema de fato do cara não estava na coluna e estava na coxa, que daí era a pubalgia que ele sentia e não as hérnias de disco. Entendeu por que eu falei que eles erraram no diagnóstico? E agora então vamos lá por que eles erraram de fato no diagnóstico. O primeiro ponto é que eles não escutaram o paciente, ou não perguntaram, sei lá, não sei porque não bate os dermátomos que eu apresentei para vocês aqui exatamente com as hérnias de disco que eles descobriram no cara, porque as hérnias de disco que eles descobriram eram mais abaixo. Então não era exatamente na região da lombar que eles foram fazer a cirurgia. Entendeu que não faz tanto sentido? Porque eles detectaram as hérnias de disco L3, L4, L4, L5. Só que os dermátomos é L1 a L3. Então a pior hérnia que eles detectaram lá era L4, L5 e meio que não tinha a ver com os sintomas que o cara estava sentindo. Então esse foi o primeiro erro, que eles não escutaram o paciente e não fizeram testes palpatórios na região. O teste palpatório foi o primeiro. O segundo teste que eles erraram é o Slump Back Test. É um teste que eu vou colocar um videozinho agora. Vai sentar na ponta da cadeira, você vai segurar sua coxa o mais alto possível. Você vai tentar encostar a cabeça na coxa e vai esticar o joelho. Isso você vai fazer por uns 6 a 10 segundos. Então você percebeu como é que se faz esse teste? Pelo relato do artigo científico não foi feito esse teste, então é o primeiro erro, né? Tipo assim, tá sentindo radiculopatia, esse teste radiculopatia por hérnia de disco, esse teste vai dizer se é ou não. Então, é um teste que apresenta grande confiabilidade para isso e pelo relato lá no artigo eles não fizeram. Então, foi um teste que eles descartaram e para mim é um erro, né? Até porque deu errado na cirurgia. O terceiro teste é o teste de flexão de coluna, flexão e extensão de coluna. E ele é importante porque justamente tu vai saber se a pessoa tem um problema na coluna ou não. Porque o que acontece quando tu tem um rompimento muscular? Quando tu tem um rompimento muscular, tu perde a estabilidade da região que teve esse rompimento. No caso foi a pelve. Se a pelve perde estabilidade, quer dizer que outros músculos vão ter que trabalhar a mais para fazer com que aquele local, a coluna no caso, se estabilize ou até a pelve. Se outros músculos têm que fazer o papel de um músculo que não está mais funcionando, quer dizer que eles estão trabalhando mais. Se eles estão trabalhando mais, quer dizer que eles estão gerando tensão. Então, às vezes, a dor na coluna que esse cara do artigo científico falou que sentia na lombar, porque ele chegou com um sintoma de dor lombar, às vezes esse cara estava sentindo a dor lombar por causa da tensão. Então, na minha opinião, os médicos deveriam ter feito um teste de flexão e extensão de lombar para verificar se realmente os movimentos de flexão e extensão estavam sendo prejudiciais para ele, se eles estavam gerando sintoma ou não. Pelo jeito, faria diferença. Isso não está escrito no artigo científico se eles fizeram realmente algum teste. Só pelo que estava escrito, eles só fizeram a ressonância magnética e pá, show de bola, tem problema, então pau no problema. O terceiro erro, eu acho que a gente está no terceiro erro. O terceiro erro foi que eles não tentaram nenhum tratamento conservativo, que, na minha opinião, se você não quiser fazer cirurgia, não sei se eles perguntaram, mas talvez deveriam ter testado, fazer um tratamento conservativo de 8 semanas, que dá 2 meses de analgésico, anti-inflamatório, repouso, para ver se o cara melhorava ou não, porque em todos os estudos que eu tenho, em 8 semanas é um ótimo tempo para tu fazer tratamento com analgésico, anti-inflamatório, repouso, às vezes fisioterapia e terapias manuais
na lombar para tu apresentar um resultado bom ou não para tu fazer cirurgia. É mais ou menos assim. Em 8 semanas deu certo, parou dor. Provavelmente que a dor na lombar ia parar, porque o tratamento conservativo para 8 semanas funciona na grande maioria dos casos, e se não parasse, daí tem que ver realmente o que deve ser feito, se o problema está na lombar ou se está lá na pubalgia, né, ou no adutor e tal. Então, o que eu imagino que talvez aconteceria? Talvez aconteceria do cara relaxar os músculos da lombar, né? Porque ele está tomando anti-inflamatório, às vezes vem com relaxante muscular junto. O cara está mais em repouso, então ele vai parar de usar os músculos, a tensão vai diminuir. Ele está tomando analgésico, então vai diminuir a dor no local. E como não tinha um problema grande de fato na lombar, porque os sintomas não diminuíram mesmo depois, não diminuiu sintoma nenhum mesmo depois de fazer a cirurgia. Pô, o cara fez uma cirurgia na lombar e não melhorou nem o sintoma da lombar, talvez esse tratamento conservativo funcionaria e sobraria a dor da coxa. Talvez, é só um chute, não tem como saber sem ter feito os testes. E quarto erro, aí é meio que não obrigatoriamente é um erro, mas eu vou colocar como erro porque assim, ó, não obrigatoriamente toda hérnia de disco gera sintoma. Às vezes você já tem uma hérnia de disco, se você está vendo esse vídeo, se você não sabe se tem, se não tem. Às vezes você tem, só que você não está em crise, você não está sentindo dor, então você não sabe que tem. Só porque ela é assintomática na grande maioria dos casos. É uma filha da puta, porque às vezes quando você vai sentir dor, ela está lá do tamanho de outro disco intervertebral, de tão grande que ela está. Ou às vezes não. Eu já recebi vários alunos que trouxe a ressonância magnética, era uma hérniazinha pequenininha e o cara sentiu uma dor extrema. Já peguei aluno que a hérnia estava sequestrada, que estava com um líquido enorme lá para baixo das outras vértebras e não sentia tanta dor quanto a pessoa que tinha uma hérnia pequena. Então tem que tomar esse cuidado até certo ponto, né? Os médicos talvez deveriam ter sido um pouquinho mais cuidadosos e não ficar só indicando, vai fazer cirurgia e pronto. Não sei. Não sei a história do cara, né? Ele tinha 47 anos, eu não sei quanto tempo ele estava com dor, porque não falou no estudo. Então é outra coisa que talvez deveria ter sido melhor escrita nesse estudo. Que tratamentos que ele já havia feito, se ele tinha feito alguma coisa, se ele não tinha feito nada, porque, né? Isso fornece informações para quem lê e talvez se chegar um caso parecido para mim eu saberei o que fazer, porque eu li em algum lugar que coisa tal, mas enfim, problema deles. Mas é isso aí, o vídeo eu fiz com um intuito mais informativo para te mostrar que às vezes é uma coisa e às vezes não é. Às vezes é uma coisa e não é aquela coisa lá que você achava que era, às vezes é um bicho de 7 cabeças, mas né? Às vezes é sei lá, você acha que é um leão, é um gatinho, sei lá. Mas para que fique, se você tem hérnia de disco e sente muita dor, aquele teste que eu te ensinei deveria indicar se você realmente tem ou não, se é positivo ou não, né? E fica aí com essa semente na cabeça se você tem um problema na lombar ou se na pelve. Deixa um like, se inscreve no canal, se inscreve nas minhas redes sociais e embaixo na descrição deste vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que eu tenha adicionado alguma informação legal. Eu busco sempre fazer os vídeos de uma forma que eu adicione alguma informação pertinente para o seu caso, né? Se você tem hérnia de disco, que você aprenda alguma coisa com os vídeos. Eu consegui tirar bastante informação só de ter estudado esse artigo, então imagino que eu tenha conseguido passar para você, né, a parte do diagnóstico, se você tem, se você não tem, o que pode ser, o que não pode ser, o tratamento conservativo ou não, e preciso fazer cirurgia, não preciso fazer cirurgia, né? Muito obrigado, nos vemos num próximo vídeo.